E aí, cara, quanto tempo, hein, que a gente troca ideia? Verdade, né? Esse aí. Alexandre, cara, vamos lá. A ideia é tentar te agregar algum valor, ficar alguma coisa que esteja te parando na jornada. Eu acho que tu mandou mensagem pra mim no Instagram esses dias, mandou sobre esquema eletrônico, não foi? Foi tu? Isso, Pronto. A gente pode foi. falar sobre isso também, certo? Mas eu gostaria de conversar, inclusive eu te conhecer melhor, mas pra galera também. Me explica aí como foi que tu entrou nessa parada de eletrônica, qual o teu background, tu vem da onde, qual é a área que o Alexandre trabalhava antes, e aí desde quanto tempo? Conta pra gente aí, cara. E qual região tu é, qual cidade? Eu iniciei minha área técnica com antenas de televisão, instalação de antena, e vendo que alguns receptores, às vezes deixava a gente na mão, dava pau na placa, percebi que necessitava de conserto eletrônico. A partir daí eu levava aqui para a cidade vizinha, e às vezes o técnico lá, teve uma vez que a gente pegou uma pequena discussão, besteira, aí ele disse que cliente ruim ele não fazia questão de ter. Aí foi quando eu senti a necessidade de entrar na eletrônica. E a partir daí eu comecei a pesquisar muitos vídeos no YouTube e estava sendo assim, um trocador de componentes na realidade, né? O cara dava uma dica, o túnel está ruim, troca o jogador. Aí lá no TI do túnel, trocava. 50% às vezes dava certo, 50% não dava, daí também não sabia para onde ir mais. Né? O crescimento só chegava até ali e acabou. Né? Aí foi quando meu primeiro contato foi eletrônica. Aí, a partir daí, teve uma época que a minha cidade ficou um pouco escassa de refrigerista, e aí me veio a ideia de entrar na área da refrigeração. Está com 3 anos, né, na realidade, eu trabalho com refrigeração. Agora, praticamente, minha mão de obra é para refrigeração. A antena eu tenho um técnico que monta para mim, Legal. vendo material, e ele monta para mim. Né? Não tenho mais o contato com a antena. Qual é a tua cidade Só aí? A a cidade? Isso. Eu moro em Itália, interior de Alagoas. Interior de Alagoas. Tá, beleza. É, Cidade de interior. Antena. Ah, legal. Agora entendi. Agora eu linkei a parada das antenas aqui. Certo. Show. Vamos lá. Desculpa te interromper. Segue aí. Tá tranquilo. Aí, assim, tendo a necessidade de conhecer todo o equipamento, né, eu sempre procuro conhecer todas as áreas. E a eletrônica está embutida em qualquer área que a gente vai trabalhar, né, desde receptores, ar-condicionado, qualquer coisa que se faça existe eletrônica. Né? Além de ajudar em campo, você tendo conhecimento da placa, né, que aí a gente já trabalhava com geladeira free, né, a eletrônica me deu um vasto conhecimento, né? Muitas vezes eu chego no aparelho, funciona, arranca que é placa. Porque eu sei o funcionamento da placa. Eu fiz alguns cursos de eletrônica, né? Antes de entrar no curso de inverso. Eu fiz alguns cursos de eletrônica na área de geladeira, Ah, entendi. máquina de... Já tinha um pouquinho, né? Ali. Aí, senti a necessidade do inverso. De conhecer o inverso. Que era o bicho papão, o bicho de 7 cabeças e tal. E chega o coração gelado quando falava que era inverter, né? Através da divulgação, cheguei no curso Lawander. Né? Show de bola. O Lawander é o cara que me veio com uma proposta de que tem que aprender, né? Tem que saber o que está fazendo. Não adianta só chegar, troca isso, troca aquilo, que vai dar certo. Não, porque trocou. Isso é a proposta do curso, eu entendi que a proposta é essa. E estou achando bom. Por conta da demanda de serviço, a gente não se dedica totalmente o tempo à área da eletrônica, né? Às vezes eu chego em casa super cansado, vou dormir 2 da manhã assistindo aula, mas é isso. Show de bola. Sensacional, cara. Sensacional. Interessante, porque eu escuto muito, cara. Eu escuto muito, e aí eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, já que tu tem propriedade de causa para falar. Ó, eu moro numa capital. Queira ou não queira, é uma realidade diferente. Aí eu escuto muito a galera falar assim, eu moro no interior, não sei o quê, não tem demanda, não tem... O que é que tu acha disso? Tu que mora no interior de Alagoas, a cidade interiorana. Então, talvez tu tenha mais propriedade para falar disso do que eu. Tem que essa dificuldade? Como é que funciona na tua região aí? Como é que tu vê? Saber eletrônica para ti é diferencial? Te travou? Como é? Com relação ao inverso
de modo geral? Cara, porque eu gosto, como eu gosto da eletrônica, pode falar dos dois, né? Mas começa falando da eletrônica, depois a gente vê só a questão do inverter. Porque eu percebi que tu já mexe com várias coisas de eletrônica, né? Então, você sabe que a eletrônica ele dá essa possibilidade, né? Na eletrônica, eu percebi assim, que algumas plaquinhas de máquina de lavar, elas dão mais problema, mais propensas a problema, do que o ar convencional. O ar convencional, ele é menos problemático, a placa. É. Eu acho que você já até eu já está mais tempo na eletrônica, você percebe que chega uma demanda menor, né? De convencional. É a extensão da cidade. Mas a placa convencional ela é menos propensa a problema. Só vai estar lá na evaporadora, aí vai ter essa questão que está lá guardadinha, só trabalha no frio. Certo, tem razão. Dá menos problema. Mas assim, no início, chega muita placa. Assim, de lavadora bastante, geladeira, mais ou menos. Inverte mesmo, só chegou 3 até aqui. Uma eu consegui solucionar um LG dual de 12K. Consegui solucionar na cidade vizinha aqui. O técnico que instalou não conseguiu resolver. Poxa, o Alexandre faz o curso, vamos ver se ele consegue desenrolar, né? Aí ligou para mim, eu passei a informação, ó, vai vendo aí o cabo de comunicação, o cabo de alimentação, porque estava dando o CH05, erro de comunicação. Aí eu falei para ele, eu digo, ó, vê tudo externo aí, se não tiver nada errado, passa a placa. Porque não pode ser a placa. Aí ele, então, já analisei, mas eu vou analisar mais uma vez. Analisou externo, cabo, conector, essas coisas, tudo perfeito. Pessoal, chegar só até aí. E agora, aí passou o meu contato para o cliente. Só daqui para frente, ligue para ele para ver se ele resolve. Aí eu cheguei na máquina do cliente, fiz a análise, tudo certo. Quando eu retirei a tampa, estava uma RAM, pegou uma fase de potência, arrancou um capacitor, estourou a trilha. Aí eu arranquei a placa, mostrei para o cliente, ó, o defeito está aqui. E agora? Agora eu vou levar para a minha cidade, né, que é uma cidade vizinha, vou tentar consertar. Se eu consertar, a gente coloca no lugar. Se não, você compra outra. Ou então a gente tenta outro profissional, né, da área. Mas aí, graças a Deus, eu trouxe a placa para a bancada, refiz a trilha, vi o capacitor, deu para ver a serigrafia do capacitor, coloquei o capacitor, a placa funcionou certinho, está lá até hoje. Primeira placa, eu estou com 2 fios, eu falei com o senhor, não estava achando problema, só que o problema estava no IPM. Depois eu descobri, até comentei. Né? Nos diodos, tinha um diodo, acho que era do V. Eu ia para o U, dava diodo. Quando chegava no V, não dava diodo mais. Aí estava aberto, o diodo estava aberto. Eu já perdi os IPM, né? Foram duas, também mais 2 RAMs. Mas é um grande problema do inverter, é a RAM, é a placa da condensadora, a RAM se aloja muito, né? Mas aí a gente já conseguiu diagnosticar, estou esperando só as peças, né? Como a gente mora no interior, é uma dificuldade que eu sinto com relação às peças. Aí quando eu pego um defeito e o componente está defeituoso, eu peço, mas já peço aí uns 10 ou 20 para deixar de estoque. Entendi. Aí tem que fazer estoque. Aí formando o meu estoque, né? Com certeza. Porque sempre os eletrônicos que eu fiz, geladeira, de máquina, eu senti essa dificuldade no início. Né? Não tinha carcaça, não tinha eletrônica tipo perto para comprar. Eu tinha que pedir pela internet, às vezes da China. Aí comprei aqui, acho que o LNK eu comprei 100 peças. Peguei um preço lá no AliExpress. LNK usa muito na fonte da Electrolux, da lavadora Electrolux e da geladeira. LNK usa 306. Aí, quando dá muito problema de fonte, né? Agora pode inventar, né? Placa de máquina de lavar aí. Vai, não vai, eu tô consertando a fonte aqui da Electrolux. Show de bola, cara. É isso aí, eu gosto bastante de eletrônica. Aí eu tento entender totalmente o que está acontecendo com o equipamento para me poder consertar, porque eu tenho essa visão.
Se eu me aprofundar, se eu adentrar dentro do equipamento, eu vou ter uma rapidez na resolução de qualquer problema e vou entender cada circuito da placa, tudo que tem ali embutido, né? Com certeza. A minha dúvida, que eu acho que vocês já podem entrar no Pode tema, mandar. né? Pode mandar. Vamos lá. Enquanto a organização da placa. Porque assim, eu sei onde está a fonte, né? Sei a entrada de tensão, onde é que está a fonte. Sei até onde é que está cada circuito. Circuito de sensor, né? Circuito de potência, né? Estou até aqui na bancada com as placas da Philips, né? Né? Circuito de potência, entrada de fonte, capacitores do motoventilador BLAC. Agora, assim, o que me deixa um encucado, na realidade, é na geração da fonte para cada circuito. Por exemplo, eu sei que no circuito, muitas vezes, do sensor, a gente vai encontrar 5 volts de DC, né? Tensão 5 volts, 3.3, 1.8, sei lá que seja. Mas, assim, de onde está vindo essa tensão? Quanto à organização do circuito? Está recebendo de onde? Né? A gente vê a placa assim por alto, às vezes vê um componente ruim, analisa componente. Mas e aí, essa tensão está chegando de onde? A gente olha para o micro aqui, ó, cheio de circuito, tudo sai dele, né? Aí a gente, poxa, aí chega por onde, sai por onde, né? Essa parte aí eu acho que eu ainda tenho que me adentrar. E por ter também só ter tido contato com 2 placas, 2 marcas, né? A LG e a Philips, foram as 2 marcas que eu trouxe para a minha bancada. Já tive contato com a Electrolux, outras marcas aí em campo, mais para dar manutenção. Só que aí não tem o tempo de você pegar a placa, olhar, analisar, ver onde é que está cada circuito, claro. Né? E a geral, e a fonte entra, já joga. Eu sei que existe a parte de potência, né? Vai ser alimentada ali a parte de potência, tem as partes de acionamento. Só que quanto à organização dessa placa, essa corrente, ela está entrando tensão aqui, aí entra na fonte, a fonte faz a retificação para 310, aí depois já chega o chope que está dividindo tudo. Mas e aí? Como é que essa tensão do sensor, velho? Eu, particularmente, Alexandre, aluno, quer entender esses detalhes, porque eu acho que é de extrema importância. Né? Componente pequeno, às vezes, quando o defeito está no componente grande, é uma maravilha, né? Mas quando está no pequeno, no capacitorzinho cerâmico, né? Numa pulguinha, que nem muitos amigos aí no grupo falaram. E aí, o cara não sabe botar o circuito, quando é que vai, quando é que vem. Então, assim, o que eu quero aprender realmente, né? Pra dominar tudo. Realmente na placa. Mas vamos lá. Vamos para essa questão aí. Ontem a gente estava até fazendo uma live e a gente analisou esse tipo de circuito, essa lógica do circuito. Então, o que tu falou aí, beleza. Já entendi que tu consegue enxergar bem a alimentação, fase neutro, passando pela ponte retificadora, né, retificando, gerando lá o 310 indo para os capacitores de potência. Show. Aí é uma linha, tá? Uma linha como assim, Laura? Quando tu energiza, que tu dá na chave ali, que tu bota na tomada, ou tu liga o disjuntor, quase que instantaneamente, quase que assim, muito rápido mesmo, quase que instantaneamente, muito rápido, questão de milissegundos. A corrente, ela passa pela ponte retificadora e carrega o capacitor. Porque quando energiza, a lâmpada não acende logo forte, depois apaga. Não é assim? É sério? Por que acontece isso? Porque o capacitor, quando ele energiza, ele funciona quase como um curto. Assim que energiza ele está descarregado. Aí a corrente passa por ele, carregando ele. Certo? Então, de maneira inicial, se fosse analisar em câmera lenta, assim que tu energiza a placa, a corrente sai da tua fonte, fase neutro, né? Vamos analisar semiciclo a semiciclo. Ela sai do fase, mas a hora que ela sai do fase. Ela sai do fase, passa pela retificação, vai para o positivo lá da retificação e carrega o capacitor, passando do positivo para o negativo do capacitor e volta pelo negativo e vai para o neutro. Depois fica invertendo, a gente sabe disso, né? Que fica invertendo lá depois. Entendi. Certo? Então, carregou o capacitor, isso acontece muito rápido. Quando é que a lâmpada ela pisca e apaga. Aquele tempo ali, ó, que a lâmpada piscou e apagou, é o tempo que ela carregou o capacitor. Depois que ela carrega o capacitor, Alexandre,
o capacitor ele abre. É um circuito aberto, quando ele está carregado. Certo? Então ele abre ali o capacitor. A corrente agora vai sair, continua saindo da tomada, passa pela retificação, e agora no positivo ela vai seguir no circuito. Seguir para onde? Lá para o IPM. Ou para o circuito de PFC. Tipo, quando tiver lá o reator, o IGBT, tiver o diodozinho de potência, e vai lá para o IPM. Aí fica no P e no N do IPM. Isso é a parte de potência. Tá? De maneira geral, cara. Se tiver PFC, passou do capacitor, tem o PFC. Na verdade, antes do capacitor. Passou na ponte retificadora, tem o PFC. O que é o PFC? Reator, IGBT e diodo de potência, basicamente. Tá? O IGBT isolado, né? Tem só um IGBT lá isolado, não o IPM. Tá conseguindo acompanhar? Ou não? Tá, pronto. Então, a parte de potência segue essa lógica. Né? Uma aula muito interessante é a aula de PFC, a do módulo 2. Eu abordo esse circuito. Beleza, agora vamos para a parte que tu citou aí do transformador. Certo? Da fonte chaveada. A maioria das placas de condensador inverter e evaporador também trabalham com fonte chaveada. Quando é fonte linear, é simples, né? Entra 220, o transformador baixa para 12 ou 24 e vai para o regulador 7805, 7802. 7812, 7805. Certo? Aí tranquilo. Tranquilo, que é a fonte linear. Geralmente tem o primário e o secundário. No máximo tem 2 secundários. Tá? A fonte mais enxuta, né? Exatamente. A coisa mais simples. Vem muito convencional, né? Quando vai para essa placa aí, por exemplo, dessa fio que tu tá contigo aí, o transformador dela é um pouco diferente. Ele trabalha com uma frequência maior de chaveamento. Ele é bem menor, né? Ele tem um primário, certo? E vários secundários. Como quem determina a tensão do secundário é o número de espiras que tem no transformador, o número de fiozinhos, de voltas do fiozinho ali no eixo, né, do transformador. Tá? Tem um primário, a bobina do primário, e tem várias bobinas, os secundários. E cada secundário desse vai ter um nível de tensão diferente. Certo? Então vai ter, por exemplo, vamos trazer aqui a X-Power. Eu não vou lembrar, eu não sei essa fio aí, que eu nunca analisei essa placa que tá contigo aí. Tá? Mas vamos trazer uma X-Power, que é da Carrier. Na Carrier vai ter lá a bobina do primário. E no secundário vai ter uma bobina gerando 5 volts, outra bobina gerando 12 volts e outra bobina gerando 15. De maneira geral, se for analisar todas as placas de ar-condicionado, esses níveis de tensão tendem a se repetir. 15, 12 e 5. Certo? Então, ó, eu tenho um transformador que entra nele um nível de tensão de quanto? 310 volts. Que é a parte que ele pega lá do capacitor de potência. Né? Aí tem um chaveador tipo LNK. O LNK, ele é interno dele, essa lógica. Né? Ele tem um chaveamento interno dele. No nosso mundo de ar-condicionado, de placa inverter, é um top, é um TNY, tá? É um CI responsável pelo chaveamento. Por pegar esse que tu tá olhando aí, se tu conseguir enxergar qual é, tu me avisa. Então vai. Viper, ótimo, pronto. É outro modelo, né? Basicamente é a mesma função. Ele pega a tensão de 310 e, através de um transistor, seja um IGBT ou um MOSFET, onde é que está esse IGBT, esse MOSFET? Está dentro dele. Tá? Então, só na datasheet dele, tem lá internamente dele, ele pega, vai chavear 310 volts no primário. Numa frequência bem alta. Algo em torno de 40 kHz até 100 kHz. Tá? Uma frequência bem alta. Diferentemente lá do transformador da fonte linear, que é no máximo 120 Hz. Então é uma frequência bem maior. Vai chavear essa tensão. Quando ele vai chavear essa tensão no primário, ele vai gerar a tensão no secundário, pela lógica do transformador normal. Né? Variou a tensão no primário, varia a tensão no secundário. E vai gerar esses, pelo menos, geralmente, geram 3 níveis de tensão. Tá? Vamos considerar esse exemplo, que gera 3 níveis. Aí como é que tu sabe quantos níveis essa tua placa tem? Basta tu olhar perto do transformador quantos diodos tem perto do transformador. Diodozinhos ou SMD, tu vê que tá
conectado em uma das bobinas, tu consegue enxergar aí quantos diodos tem aí? Eles ficam saindo da bobina. Tu vê que tem D Tem escrito, né? Um tem SMD. um SMD por baixo aqui no secundário e um DIP em cima. Pelo menos é o que eu estou enxergando. Pronto. Então, pode até olhar com calma depois. Tu vai ver que a quantidade de diodos é a quantidade de secundários que tem. Certo? Eu tenho outro aqui, são 3. São 3? São 3. Pronto. São 3. Muito massa. Pronto. Tem Para que é que serve eles? 43, D28. Pronto. Para que é que serve eles? Para retificar. Simples assim. Só precisa de um porque a frequência é muito alta. Tu vai ver que eles estão indo para um capacitor eletrolítico. Vá. Outra dúvida. Na questão da retificação, por exemplo, a ponte já retificou os 220 e 210. Não é isso? O chopper recebe os 310 oscilando, aviando. E faz isso, exatamente. Eu aprendi no curso que é uma multiplicação de 1,47 a retificação. É isso? Não. Porque, qual é a pergunta? Deixa eu ir logo para a pergunta. Raiz de 2, certo. Porque ele já sai 5 volts do chopper, a menor tensão. 5 volts. O diodo, ele vai retificar um pouquinho para cima? A pergunta é, ou se vai manter os 5 volts? Entendi. Ótimo. Esse fator de 1.4, ele vale lá para a frequência de 60 Hz da rede. Tá? Para aquele formatinho de onda lá bonitinho. Aí vale esse fator aí. Porque ele esse fator é o raiz de 2, né? É um fator matemático devido ao formato de onda da senoide quando retificada. Era essa a minha dúvida. Por quê? Porque a primeira ponte já retificou, né? A primeira ponte de diodo já a alternada tornou contínua. Isso. E já no chopper, o diodo recebe contínuo. Não é isso? Vamos lá. Interessante isso aí. No primário tem um barramento, né? No primário tem um 310 contínuo, DC. Só que o que é que o chaveador faz no primário? Ele vai oscilar de 310 para 0 volts no primário. Então, mesmo não tendo uma inversão, né? Não sendo AC no primário ali, porque ele pega a tensão, joga pro GND, o primário. Jogou pro GND, fecha o transistor. Quando fecha o transistor dá pro GND. Aí ele joga o GND na bobina do primário. Aí fica um lado 310 e outro lado GND. Então gera esse nível de tensão na bobina. Quando ele abre, aí para de ter tensão na bobina. Então ele fica oscilando de 0 a 310 na bobina. E essa variação vai gerar uma variação no secundário. Só que o secundário lá, a bobina do secundário, ele enxerga só a variação. Então no secundário pode ser que a tensão saia a C. É muito viagem, tá? Por quê? O primário está oscilando, DC. Só que se eu olhar do ponto de vista se eu estiver sentado em cima do transformador, vendo essa oscilação, eu vejo só uma variação. Eu não quero saber se está indo de 310 para 0 ou se está indo de menos 310 para 0. Eu sei que tem uma variação de tensão. Essa variação vai gerar uma variação no secundário. Só que a variação no secundário pode ser que tenha alternância. Porque é muito louco, cara. A onda é uma onda bem... Como é uma frequência muito alta, é uma onda bem aleatória. Certo? E eu vou até estudar mais essa onda. Para ter mais claro isso. Oi? Transferência de primário para secundário é só por conta do campo magnético que se forma, né? Perfeito. Então, no secundário, pode ser que essa onda saia AC. Pode ser que no secundário saia AC. Porque o que importa para o secundário é ter uma variação no primário. E aí, se eu pegar a bobina do secundário, ela fica alternando. E aí eu boto retificação, só um diodo mesmo, de alta frequência, um diodo diferente. Não um diodo 1N4 1007. Não um diodo de retificação comum, um diodo de retificação diferente. Eu boto ele lá, quer dizer, eu boto não, né? Tá lá ele lá na placa, para garantir que eu não vou ter um fluxo contrário de corrente. Por quê? Porque depois dele vai para o positivo do capacitor.
A maneira de tu saber se ele é o diodo que está retificando o secundário é se ele for lá para o positivo de um capacitor eletrolítico. Tu vai ver que esse diodo ele vai sair da bobina e vai para o positivo do capacitor. Foi para o positivo do capacitor? É uma das fontes. É difícil saber qual o valor da fonte. É outro caminho para saber isso daí. Pelo transformador eu não consigo saber. Só os caras que bobinam lá o trafa, eles conseguem medir isso daí pelo tanto de volta que tem. Essa parte não é comigo. Mas a oscilação de tensão no primário gera uma oscilação de tensão no secundário. Para garantir que a oscilação não fique AC no secundário, coloca-se o diodo lá, por isso coloca só um. A frequência é muito alta, coloca só um, como se fosse uma retificação de meia onda. Só para manter a tensão. Aquele fator de raiz de 2, 1.4, já não faz tanto sentido ali no secundário. Por quê? Porque a onda não é mais uma onda senoide de 60 Hz de frequência. É uma onda meio que quadrada, quase que quadrada, com 80 kHz de frequência. Então é outro cálculo matemático envolvido ali. Então o raiz de 2 não faz mais sentido. Porém, como a frequência é muito alta, se essa minha bobina, o enrolamento dela para gerar ali 5 volts, e na oscilação ali ela tem um pico de 5 realmente, quando eu retifico e boto no capacitor, o capacitor tem o ripple do capacitor, né? Ele não vai permitir a variação brusca da tensão, ele consegue manter a tensão correta ali no capacitor. Por isso que precisa do capacitor, senão ficou uma onda muito doida. Quando a gente vai com o osciloscópio ver esse formato de onda, cara, eu lembro quando eu estava aprendendo sobre fonte chaveada, um dos meus mentores falou assim, eu fiquei olhando essa zona, eu queria entender esses formatos de onda muito doido. Ele meio que, acho que pelo meu nível de iniciante na época, ele falou assim, Wander, se preocupa o seguinte, se tá gerando o secundário no capacitor. Porque se tu fosse pegar o formato de onda, tu vai fritar o cabeção, assim. Então, tipo, em resumo, pra reparar, se tá gerando um secundário, não importa nem o formato da onda. Tu mega no capacitor, tá gerando isso. É 5 volts esse capacitor. Tem 5 volts? Tem. Beleza. A onda aqui é muito doida. Mas tá gerando 5 volts? Tá. Tu tá executando a função dela. Ficou claro essa questão? Aí, gerou os secundários. Vamos dizer aí. Cada bobina gerou a tensão do secundário. O 5, o 15 e o 12. O 12 tem que ter, por quê? Se a tua placa tiver relé, os relés do nosso segmento são todos de 12 volts. Até hoje eu nunca vi um relé com outro valor no nosso segmento, tá? Da climatização, placas de ar-condicionado. Então tem que ter um 12 volts aí nesse secundário. Para quê? Para acionar o relé. O relé do ventilador, o relé do bypass do PTC, certo? São todos relés. Se tiver um relé na placa, tu pode já lembrar que, pô, tem um relé? Tem. Então deve ter um 12 volts aqui, em algum ponto. Em algum desses diodos saindo do chaveador deve ter um 12 volts. Se tem o IPM, para acionar cada IGBT lá do IPM, eu preciso de quantos volts? Lembra disso? Na fio? Qualquer placa, qualquer IPM. Qual a tensão de acionamento do gate do IGBT? Lembra dessa tensão ou não? Não? É 15 volts? Show de bola. 15 volts. Parabéns. É isso aí. 15 volts. Se eu preciso de 15 volts lá no IPM, por isso que, ó, qualquer placa que tiver IPM. Se for inverter, tem IPM. Se for inverter, tem IGBT acionando o compressor. Então não importa se é Philips, se é LG, se é Samsung, não importa. Tem que ter 15 volts lá no IPM. Esses 15 volts vêm da onde? Do secundário da fonte chaveada. Então tem que ter uma bobina lá que gera os 15 volts. E tem que ser 15 volts, cara. Se for 13, dá ruim. Se for 16, 17, dá ruim também. Entendeu? Eu lembro uma aula. Eles, ficar 2 volts, viu? Exatamente. Pronto. Eu perdi o IPM por causa disso. E aí, ó, 15 volts. E a outra tensão que falta é a tensão do controle. Que eu vou tomar como exemplo a X-Power, que ela tem lá os 5 volts. E na X-Power ela tem 5 volts. Eu não sei essa Philco aí se ela tem 3,3. Não sei se chegou a conseguir medir esse nível de tensão. Tá? Mas, o que eu sei que tem? Lá na X-Power tem 5 volts, tem 3,3 e tem 1,8. Como é que ele gera o 3,3 e gera o 1,8? É a partir dos 5 volts.
o 3,3 e 1,8 não sai da bobina. Quem sai da bobina é o 5. Aí o 5 entra no regulador. Regulador de quanto? De 3,3. Então entra 5 volts, sai 3,3 do regulador de tensão. Tá? E o 3,3 entra no regulador de 1,8. Então entra 3,3 e sai 1,8. 1,8 e 3,3 servem para alimentar o micro. Em alguns modelos, tipo Midea Liva, tô me adiantando para ti, quando tu pegar esse tipo de placa, talvez tu lembre alguma coisinha que eu tô te falando. Mas eu estou usando essa especificação para dar exemplo. Mas, de maneira geral, a maioria das placas trabalham com 5 volts no sensor. Talvez essa Philco aí trabalhe com 5 volts no pino do sensor lá. De onde vem os 5 volts? Foi o que tu me perguntou. Onde eu quero entender onde é que vem esses 5 volts. Agora tu sabe que os 5 volts vem lá da fonte chaveada. Ele sai da fonte chaveada. Sai da bobina do secundário, passa pelo diodo e carrega o capacitor com 5 volts. Então, tudo que tu medir na placa que tiver com 5 volts, tu pode ter certeza que ele está em paralelo com os 5 volts que está lá da fonte. Porque eu salvo 5 volts, um barramento. Lê aqui o barramento. Positivo e GND. Tu pega aqui o micro, conecta. Pá, conectei o micro. Tu pega o sensor, o conector do sensor, conecta nesse barramento. Positivo e negativo. Certo? Então, tudo que tem 5 volts vai estar vindo dessa fonte, desse positivo e negativo de 5 volts, que sai lá do secundário do transformador. Então, quando tu mede 5 volts lá no sensor, é porque está chegando direto o positivo no terminal do sensor e o outro terminal vai para o resistor de pull-down, resistorzinho que fica para o GND, né? Vai para o resistorzinho de pull-down e uma informação dessa divisão de tensão vai lá para o micro. E aí, cara, tu falou assim, no micro tem muito terminal e tal. Tem. O que é que vai nos ajudar em relação a micro? Se for analisar no datasheet dele, por exemplo, a identificar a alimentação, quais são os pinos de alimentação para medir a resistência. Não pode dar 10 ohms, 15 ohms, 20 ohms. Não pode dar uma resistência muito baixa. Às vezes dá uns 180 ohms, dependendo do nível de tensão. Por exemplo, 300 ohms numa alimentação de 1,8 volts é aceitável. Já numa alimentação de 15 volts, se der 300 ohms, cara, vai puxar uma corrente muito alta. Então dá uma coisa com baixa impedância. Então, quanto menor o nível de tensão, mais sensível é esse nível de tensão. Tá? Por exemplo, 5 volts. Se der 4,5, a máquina roda. Mas no 3,3, se der 3 volts, já pode dar falha. 1,8, que é um nível de tensão também, que algumas placas trabalham com 1,8, se ele cair para 1,6, ela dá falha na hora. Então ela sente falta de 0,2 volts. Certo? E tudo sai lá do secundário. O secundário que gera o barramento. E tudo que vai conectado no barramento está na alimentação daquele barramento. Então 5 volts, ele vai estar lá no pino do sensor, porque ele vem ou positivo ou negativo. Ó, no sensor é assim. Ó. O sensor vem direto ou o positivo ou o GND do secundário. Então, se tu identificou lá o secundário de 5 volts, aí tu pega lá o capacitor. De novo, secundário, diodo, capacitor eletrolítico. Então, nesse capacitor, se esse secundário é de 5 volts, nesse capacitor tem que ter os 5 volts. Beleza? Daí? Então, tem positivo dos 5 volts e GND. Positivo do capacitor, né? 5 volts e GND. Dependendo dessa tua placa aí, tu pode fazer isso nessa tua placa. Quando a gente terminar aqui, tu faz esse teste aí. Tu vai ver se... Vamos fazer agora, cara. Tu tá com o multímetro aí? Se eu bipar. Pra bipar, exatamente. Bora brincar agora? Bora. Vai ser legal. Ó. Tu vai identificar os capacitores eletrolíticos que tem no secundário. Os menorzinhos, tá? Tem um transformador e tem os capacitores pequenos eletrolíticos. São os que atravessam a placa. Capacitor eletrolítico. Esses pretinhos aí. Uhum. Certo? Se bipar diretamente no sensor. Me mostra ela aí, só pra dar uma olhadinha nela. Me mostra aí, só a parte da bobina do transformador. Certo. Beleza, pronto. Um desses três aí. Pronto. Um desses três. Na verdade, ó, tem um regulador aí, não tem? Tem um reguladorzinho de tensão aí, ó. Ele é o quê? Um 7805?
Tá vendo aí, O ó? regulador é o 7805. Oh, salvou nossa vida. Bora. Pega o pino da esquerda dele. Desculpa, o pino da direita dele. Olha de frente. E o pino da direita é o positivo, é o 5 volts, é o positivo dos 5 volts. Tá? Limpou. Pronto. Limpou direto. Bipou pro sensor? Limpou pro sensor direto. Ótimo, pronto. Sanou essa dúvida aí? Então, ó, o positivo dessa placa, ótimo, perfeito. Nessa placa, o positivo vai direto pro sensor, certo? Só que o sensor faz o micro faz a leitura do sensor. Ele faz essa leitura. Se só chegar positivo e negativo no sensor, não fiz nada no sensor. O sensor não precisa de alimentação, cara. Não é nem uma fonte, nem nada disso. Não é nem tem inteligência no sensor. Não precisa de processamento, né? Então eu pego. Ó, aí tem os dois pinos do sensor. Vamos enxergar assim. Se tá desconectado, como é o teste que tu faz? Média aqui tem que dar 5 volts. Certo? Pra garantir. Se não der, não tá chegando a atenção que tem que chegar nele. Na LG tu faz esse teste. Nessa Filco aí, tu faz esse teste. É um teste que o cara faz até em campo. Pô, tá dando dentro do sensor. Será que tá chegando a alimentação no sensor? O cara vai lá e mede. Positivo e negativo aqui, tem que ter os 5 volts. Sem o sensor, tá? Então chega eu faço. Eu pego o GND do regulador aqui, né? Na verdade, eu tô falando, se tiver sem um sensor e tu medir aqui, vai dar 5 volts, tá? Vai dar 5 volts. Se tu pegar do GND, tu medir que dá 5 volts e medir que dá 5 volts. Se tiver aberto, se não tiver sem um sensor. Aqui, ó, tem um positivo aqui. E aqui vai para onde? Esse outro pino vai para onde? Pro GND? Diretamente não. Tá? Ele vai passar. Para ir pro GND, ele vai passar por um resistor. Que a gente chama de resistor de pull down. Resistorzinho de pull down, que é o resistor que fica dando um referencial negativo para esse pino. Então ele vai daqui, ó. Esse aqui é outro pino. Esse aqui é o chega a alimentação, 5 volts. E esse aqui, ele passa por um resistor e vai pro GND. É resistor de pull down. Vai pro GND. Só que dele também, ele tem outro caminho. Qual é o outro caminho? Ele passa por outro resistor e vai pro microcontrolador. Olha que legal, ó. Se tu identifica esse caminho que passa por um resistor e vai pro microcontrolador, geralmente esse resistor é menor do que o resistor de pull down, geralmente, tá? É menor. Então ele vai pro microcontrolador. Esse pino do microcontrolador é entrada ou é saída? O que é que tu acha? Ó, entendeu, né? A lógica? O GND e o outro vai passar por um resistor e vai lá pro microcontrolador. Essa porta do micro, ela é leitura, é entrada do micro ou é saída do micro? O que tu acha? No caso, eu acho que posso até estar errado, mas acho que é saída. Vamos lá. Se for saída. Vai lá, terminei a raciocínio. O que vai mandar o pulso para o sensor, vai mandar o pulso para de GND, nesse caso aí, né? Vamos lá. O GND... sensor já 7805. Beleza. Positivo do sensor. Aí falta o que? O GND. No caso, não, o sensor é uma resistência. Cara. Porque o sensor não precisa de GND, o sensor é uma resistência de corrente. Entendeu? Aí o outro lado do sensor, é entrada. Entrada do micro. Aí, cara. É entrada. Entrada. Né? Por quê? Porque aquela porta ali que ela vai ler a informação que vem do sensor, né? Então, mesmo se eu nunca sei o datasheet do micro, se eu não analisei, eu consigo dizer que aquela porta ali, ela é entrada, né? Ela é entrada. Ela tem que dar se eu medir do GND para ela, não pode dar curto, nem do VCC para ela pode dar curto. Então, se ela der um curto, eu já peguei porta assim de sensor, tava erro de sensor, mas eu medi do GND para a porta, tava bipando. Aí não pode, né? Como é que a leitura do sensor vai estar aterrada? E aí dava erro de sensor direto. O micro funcionava, processava, era um LG também. E dava erro de sensor porque a porta do micro estava aterrada. Então é um circuito simples, mas que tem muitos detalhezinhos. E como eu te falei, como até você mesmo comentou comigo, a gente vai... Acho que é o próximo módulo que eu vou estar gravando do curso, é o de levantamento de circuito. E o levantamento de circuito te dá essa visão, cara. Na verdade, não é só levantar. É levantar e... Levantei aqui, desenhei. E agora? Como é que ele funciona? O que eu te falei aqui, desse resistor de pull down e o resistor para o microcontrolador,
é o circuito mais simples de sensor que existe. A gente tem outras placas, outros modelos, tem outros que é a mesma função, ler o sensor. Mas tem um transistor envolvido. Para que esse transistor? A gente levanta o circuito que olha, aí vai começar a querer entender, explicar eletronicamente como aquele circuito funciona. E aí, Alexandre, dá uma visão, cara. Foi o que fez lá os meninos da Altec, dá um salto de reparo. Por quê? O cara levanta antes, quando ele pega um defeito na placa, ele já conhece o circuito de sensor, tá tudo na cabeça do cara já, ó. Circuito de sensor, tá? Sensor. Circuito do IPFC, circuito do IPN. Certo? Então, e não é só eu mostrar o circuito. O que eu te falei aqui hoje, muitas das coisas estão lá no curso. Circuito PFC, circuito da fonte chaveada, circuito do sensor. Só que, diferentemente de eu falar, quando tu desenha o circuito à mão, medindo, levantando, que depois tu vai estudar ele, é outra pegada, cara. Vai ter tuas dificuldades, vai ter tuas nuances ali, porra. Isso aqui, velho, esse resistorzinho vem pra onde? E o cara fica, ó, matutando. E aí, entendeu? Acabou. Acabou, cara. Acho que é essa a diferença. Claro, aí tem pesquisa de análise datasheet. Possivelmente já tem um módulo lá de análise datasheet, porque às vezes tu vai chegar num CI que tu não conhece. Aí vai ter que analisar o datasheet dele, né? Tem que estudar ele pra ele fazer sentido pra ti. Mas, juntando esses dois... Como é? Assim tá enjoado. É enjoado, é enjoado. É porque em inglês, né, cara, já dificulta a nossa vida. Pra gente que não é poliglota. Eu já desisti da eletrônica umas 10 vezes. De quando eu comecei a reinar, lá com as placas de receptores até hoje, eu acho que eu já desisti umas 10 vezes. Mas, assim, a gente está firme, tá querendo aprender, porque o futuro é esse. O futuro é eletrônica. O universo vem aí para dar uma... E é uma realidade, porque no início, quando eu fui comprar o curso lá em 2020, eu até comentei, né, que eu estava sem querer entrar por conta que a demanda de universo era mínima. Mas eu acho que só esse ano aqui, eu mais que tripliquei a quantidade de inverso aqui em minha cidade. Sensacional. Muita gente passando por inverso, muita gente mesmo. Né? E aí a gente tendo conhecimento um pouquinho de placa, chega os amigos também, refrigerantes de outras cidades que procuram a gente, né? Que, às vezes a gente até dá uma dica, ó, Fulano, vê isso, vê aquilo e tal. Mas aí, não, então vem aqui para você dar uma analisada, dar uma olhada, né? Eles conseguem. É tudo muito novo, a gente está iniciando, mas tem que iniciar. Aí a verdade é que todo caminho tem um começo. Né? Não tem como você já ir para o final lá. Felizmente. E eu acho que o que dá bagagem na gente é esse começo mesmo. Batendo, apanhando, levantando. O importante é nunca desistir, né? É isso aí. Mas eu gosto muito da eletrônica. Porque para mim, eu estava até comentando com a minha esposa, eu deveria se dedicar à eletrônica também. Eu já querendo botar ela no mundo da eletrônica também. Ela também? Mas, assim, caraca, que massa, velho. Eu arrastar ela para ela também. Mas, ó, a questão da eletrônica, quando a pessoa pega uma placa aqui e começa a analisar, não tem jogo de baralho, não tem jogo de dominó, não tem jogo de... não tem game, cara. Você se debruça na placa aqui, sua mente começa a montar o quebra-cabeça. Você começa a analisar, não, mas essa tensão daqui sai para onde? Sai para ali. Quando você não acha, você vai procurar lá toda a tensão, não, quando é que tá indo, quando é que tá voltando. Então, termina sendo uma coisa gostosa, né? E quanto mais difícil o defeito, quando você consegue consertar, né, mas se você puder comprar caixa de fogo, você estoura. Sensacional. A eletrônica é muito... Eu até brinco, eu diria que a eletrônica é como se fosse às vezes, né? Fosse um goleiro na hora dos pênaltis. Eu tenho essa analogia. Você chega lá com a placa triste, no equipamento parado, não sei o quê. Você só não pode, na minha visão, você só não pode estragar a placa do cliente. Só não pode chegar a estragar.
finalizar, né? Se você conseguir consertar, você defendeu o pênalti. Se você não conseguir, ó, infelizmente meu conhecimento só chega até aqui e não deu para consertar, é normal o goleiro no sempre levar um gol. A probabilidade é maior. Né? Então, assim, não tem essa. Se o técnico ruim ele é só ter humildade, né? Diferentemente de outras coisas. Um ar-condicionado todo mundo conserta, mas você não vai chegar e dizer, não sei consertar e ser feito no ar-condicionado.